O que é mais vantajoso de se operar no day trade? Futuros de criptomoedas, índice futuro, dólar futuro? No vídeo de hoje eu vou te responder todas essas dúvidas, então me acompanhe, bora lá! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse lindo, maravilhoso e grandioso canal. E hoje eu vou responder uma dúvida que muita gente tem por aí, principalmente os iniciantes, e eu vou te falar, nem os mais experientes nesse mundo do trading sabem disso que eu vou falar hoje. Então não perca esse vídeo por nada, porque hoje muita gente vai levar um tapa na cara aí. É claro que cada ativo tem suas vantagens e suas desvantagens. O Bitcoin, por exemplo, é um ativo muito técnico, respeita muito as análises. É um ativo muito líquido. Porém, uma coisa que ninguém fala, é um ativo muito caro de se operar. O índice futuro, por outro lado, é um ativo mais arisco. Ele é um ativo muito rápido, ele tem uma determinada frequência que o Bitcoin não tem. Só que ele é muito barato de se operar. E esse detalhe é muito importante na hora de decidir qual tipo de operação você vai fazer em cada um desses ativos. Vamos lá que eu vou te explicar agora. Aqui está uma planilha super avançada, feita por alguns chineses formados no MIT, nos Estados Unidos. Claro que não, né, porra? Demorei 5 minutos para fazer isso aqui. Que eu quero mostrar para vocês a comparação entre Bitcoin e índice futuro, por exemplo. E nessa planilha eu vou comparar com vocês os custos operacionais de cada ativo. E eu já vou dar um spoiler. O Bitcoin, ou futuros de criptomoedas como um todo, são 50 vezes mais caro do que operar índice futuro ou dólar futuro. 50 vezes. A galerinha que adora falar que opera futuro de cripto não sabe nem a pancada que tá levando no bolso. Detalhe, eu não tô falando que não compensa operar futuro de cripto. Eu tô falando que é muito caro. Depois de explicar o porquê, eu vou te explicar como se deve operar futuro de criptomoedas, caso você queira operar. Nessas duas comparações, o que eu fiz? Nessa parte de cima, eu tô fazendo uma comparação com um nível de alavancagem pequeno, que é o nível de alavancagem que a gente utiliza operando no mini índice, a alavancagem que a gente recomenda. Mas claro que a grande maioria faz errado e opera muito mais alavancado. E eu vou utilizar esse mesmo nível de alavancagem nos futuros de cripto, para a gente poder comparar um ao outro. E na parte de baixo da tabela, eu estou botando um nível de alavancagem elevadíssima, que a galera de criptomoedas gosta de operar, principalmente quem opera Bitcoin futuro, mas que a galera do mini índice também faz quando usa uma margem muito estreita para operar cada mini contrato. E eu vou explicar detalhadamente essas duas partes. Para poder comparar, o que eu fiz? Eu peguei o valor de um Bitcoin hoje. Na hora que eu estava gravando, em reais, o valor de um Bitcoin estava aqui em 144 mil reais. Mas para operar futuro de cripto, eu não preciso disso. Eu preciso de uma margem de garantia. Eu boto uma margem de garantia lá, seleciono quantas vezes eu quero alavancar aquela margem e eu vou operar aquele valor que é a margem de garantia vezes a quantidade da minha alavancagem. Então, para operar, por exemplo, um Bitcoin, o valor de um Bitcoin, eu não preciso de 144 mil reais. Nesse exemplo aqui, eu botei uma margem de 6 mil reais e alavanquei 24 vezes. Eu vou te explicar o porquê desses 6 mil. Então, com 6 mil reais, eu consigo operar 144 mil, que é o valor de um Bitcoin, alavancando 24 vezes. Mas por que desse número 24 vezes? Para quem não sabe, o valor de um contrato cheio de índice futuro é o valor de tela do índice futuro. Vamos botar que o índice futuro hoje está em 120 mil reais, ou seja, 120 mil pontos. 120 mil pontos é 120 mil reais para um contrato cheio. Só que um mini contrato é a quinta parte de um contrato cheio. Então, se eu quero saber o valor de um mini contrato, eu divido isso por 5. Ou seja, o valor de um mini contrato hoje, se eu estou operando com um mini contrato, eu estou operando um valor de 24 mil reais, independente da quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta. Se eu tenho 100 reais, 200 reais, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, e eu estou operando com um mini contrato, eu estou operando 24 mil reais. Ou seja, a oscilação de preço, o percentual, é referente a 24 mil reais, não referente ao valor que eu tenho na minha conta. Então, beleza, 24 mil reais. Só que para eu operar um valor de 144 mil reais, que é o valor do Bitcoin hoje, eu vou precisar de 6 mini contratos. Então, para fazer essa comparação, 6 mini contratos. O que eu fiz? Eu estou operando ao mesmo tempo um Bitcoin em Bitcoin futuro e 6 mini contratos no mini índice. Por quê? Porque o valor operado vai ser o mesmo. E nisso eu consigo também comparar a mesma margem. A gente recomenda que se opere com R$1.000 por mini contrato. Então, se eu estou operando com 6 mini contratos, eu estou selecionando uma margem aqui de 6 mil reais. Então, 6 mil reais para 144, nos dois casos a gente está alavancando 24 vezes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre custos operacionais. Não vou detalhar agora cada custo do que é, que já tem vídeo sobre isso. Mas, no mini índice, operando pela Toro Corretora, em que a corretagem é zero e tudo mais, considerando os emolumentos principalmente, o seu custo operacional gira em torno de 38 centavos para sair e entrar de uma operação. Então, se eu estou operando 6 mini contratos, eu botei aqui, ó, 38 centavos vezes 6, essa célula aqui.
Ou seja, para operar 6 mini contratos, o meu custo operacional é 2,28. Agora, para operar esse mesmo valor em Bitcoin, a corretora ela te cobra, em média, tem corretor que cobra um pouco mais, corretor que cobra um pouco menos, elas te cobram em média 0,04% para ordens a mercado e 0,02% para ordens limite. Só que não é 0,04 e 0,02 do valor de margem, é do valor total que você está operando. Então, se a gente considerar que a gente entrou e saiu a mercado, que é o jeito que eu particularmente opero, minhas entradas sempre são a mercado. Vocês têm que lembrar que stop é uma ordem a mercado também. Os meus ganhos geralmente são ordem limite, então vamos botar aí que no pior dos cenários, no cenário pessimista, você entrou e saiu a mercado, que dá 0,04 na entrada, 0,04 na saída. Só que não é do valor de margem, é do valor negociado. Então se eu peguei aqui, ó, 0,08, que é a soma da entrada e da saída vezes o valor final, você está gastando para entrar e sair de uma operação com a mesma quantidade de dinheiro negociado no índice, R$115. Se você pegar esse valor e divide por esse, dá 50 vezes de diferença. Ou seja, o custo operacional para negociar índice futuro é 50 vezes menor do que o custo operacional para negociar Bitcoin futuro. Nesse caso, como a alavancagem é pequena e é uma alavancagem saudável, no mini índice equivale a 0,038% da sua margem operacional. E nesse caso, como a alavancagem é pequena, equivale a quase 2% da sua margem operacional. Ou seja, quando você entra numa operação com alavancagem pequena, no Bitcoin futuro você já está perdendo 2% do valor investido. Nesse caso são R$6.000. Você já entra perdendo 2%, que é um percentual relativamente grande quando se trata de mercado financeiro. Agora, quando a gente fala de um nível de alavancagem maior ainda, que é uma alavancagem até comum nos mercados, que é a alavancagem de 100 vezes, ou seja, para operar o mesmo valor negociado do exemplo de cima, eu precisaria só de R$1.440. No caso do mini índice, eu precisaria de uma margem de R$1.440 para operar 6 mini contratos. Isso é uma alavancagem de 100 vezes. O meu custo operacional seria o mesmo, porque são 6 mini contratos. O valor negociado também seria o mesmo, então seria os próprios 115. Só que quando a gente vê percentualmente falando, quando você tem uma alavancagem de 100, o seu custo operacional operando futuros de Bitcoin é de 8%. Você já entra na operação perdendo 8%. Nos índices futuros, 0,16, que é um valor relativamente pequeno. E o que eu quero dizer com isso? Cuidado, não se deve operar cripto futuro, então? Pode operar sim. Mas você tem que entender que, por exemplo, em futuros de cripto não é um mercado para se fazer scalping. Futuros de cripto é um mercado para pegar operações longas, como se fosse no mini índice, aquelas operações que você pega 1.000 pontos, 2.000 pontos, ou seja, swings. Para quem não sabe, swing é diferente de swing trade. Swing são movimentos. Então, o Bitcoin é um ativo para você operar tendência, não se faz operações curtas. Já no índice, você pode operar tanto operações longas quanto scalping, porque o custo operacional é muito baixo. Então, compensa você assumir um risco para pegar 50 pontos, 60 pontos, porque isso paga os custos. No Bitcoin, essa mesma proporção, nem o custo se paga. Ainda mais considerando a sua taxa de acerto, que os seus erros fazem esse custo operacional ser maior ainda. Porque a gente tem que considerar isso aqui como se fosse uma empresa. Você tem o seu faturamento e as suas despesas. O custo operacional dos seus stops, além do dinheiro que você perde, também está incluso nas suas despesas. Ou seja, quando você faz o fechamento do mês, muito cuidado. Você pode estar saindo negativo e nem estar sabendo. Então, quando você opera futuros de cripto, não tem margem para erro. Na minha opinião, tem que ser muito mais experiente e não pode ser aquela pessoa ansiosa que fica querendo sair rápido da operação, que quer estopar rápido. Por quê? Porque os custos são muito caros. Eu, por exemplo, em futuros de cripto, as minhas operações são mais longas. Muitas vezes passam dias, 2, 3, 4 dias na mesma operação. Enquanto o índice futuro, eu faço 4, 5, 6 operações dentro do mesmo dia, coisa que fica inviável quando se opera futuros de criptomoedas. Aproveite a volatilidade das criptomoedas para surfar. Só que você tem que ser muito mais assertivo. É isso aí, galera. Foi só uma dicasinha para vocês poderem abrir o olho e não ficarem caindo na ladainha das pessoas que ficam falando abombrias sem nem saber o que estão falando. É isso aí, sucesso, sorte a todos sempre. Nos vemos no topo. Valeu!